Olá, o seguinte experimento trata da polarização da luz e o grupo que fez ele é composto pelo Tiago, Nicolas e Iago. No último relatório foi apresentado o comportamento dual da luz, ora partícula, ora onda. Lá, estudou-se principalmente o fenômeno de difração. Enquanto isso, nesse experimento, o grupo vai apresentar outro fenômeno relacionado à natureza ondulatória da luz, a polarização da luz. Apesar de Newton defender a teoria corpuscular da luz, vamos iniciar o estudo com uma das suas frases. Na expressão do cientista, um raio de luz tem lados, ou seja, ele tem diferentes características em direções transversais à direção de propagação. Entender que a direção transversal com que a luz chega aos olhos do observador implica em algumas propriedades foi essencial para os cientistas iniciarem um estudo de fenômenos relacionados a isso, o que engloba a polarização. A onda que chega ao planeta Terra pelo Sol, ou que é gerada por lâmpadas incandescentes, oscila em toda direção. Supondo, então, que uma onda se propaga no eixo X, onde o observador a olha, a imagem que ele veria seria a seguinte, onde as setas indicam a direção que o campo elétrico varia. Então, apesar da luz se propagar em uma única direção, nesse caso aqui o eixo X, ela oscila em infinitas direções. Quando isso ocorre, diz que a onda de luz não está polarizada. A polarização ocorre quando esse raio de luz passa a oscilar em direções específicas. Assim, existem três formas de polarizar uma onda: polarização por filtro, polarização por reflexão ou polarização com birrefringência. Essas formas de polarizar a luz serão explicadas ao longo do experimento, mas antes é interessante entender quais os tipos de polarização. Sabe-se que a forma mais geral de uma onda eletromagnética se propagando ao longo do eixo Z é dada pela soma de duas parcelas, uma na horizontal, EX, e outra na vertical. A resultante da soma dessas parcelas dá a onda mais geral possível no eixo Z. A expressão matemática que define essa soma é dada pelo seguinte, onde delta é o ângulo de defasagem entre x e y. De acordo com o valor de delta, a polarização pode ser linear, circular ou, da forma mais geral possível, elíptica. A polarização é linear quando o ângulo delta é múltiplo de π, ou seja, isso acaba zerando o lado direito da nossa equação. Enquanto isso, a polarização circular ocorre quando o delta assume as posições do ângulo 90 graus ou 270 graus. Por fim, a elíptica ocorre para deltas intermediários entre esses valores aí. O filtro usado nesse projeto realiza uma polarização linear. Por fim, uma aplicação interessante do conceito de polarização são os óculos 3D usados para assistir filmes, onde uma lente é polarizada na horizontal e outra na vertical, em alguns casos, ou a gente pode ter polarizações circulares, uma lente no sentido horário e outra no sentido anti-horário. Isso permite que a gente veja a imagem em três dimensões. Uma última observação importante são que ondas longitudinais, ou seja, ondas que se propagam na mesma direção em que oscilam, não podem ser polarizadas. É interessante citar isso para a gente ter uma base sólida para o experimento. Neste momento falaremos das formas de polarização e mostraremos imagens e vídeos que o grupo realizou no laboratório. A primeira forma de polarização são os filtros. Um polarizador é tipicamente fabricado com polímeros, que são orientados de maneira controlada para bloquear determinadas direções da vibração de luz. Isso permite a passagem da luz apenas em uma direção específica, no caso linear. Quando o raio de luz atinge um filtro, o campo elétrico variável faz com que os elétrons do polímero do filtro também oscilem. Pela teoria, sabe-se que tal oscilação, que ocorre em direções específicas devido à construção do material, emite outra onda eletromagnética. Então, o processo de polarização, na verdade, é um processo de reemissão de luz. O polarizador por filtros é um processo utilizado para reduzir a intensidade de luz refletida e para selecionar determinadas direções de oscilação da onda de luz. Por exemplo, um filtro polarizador linear bloqueia todas as componentes da luz que não estão alinhadas com sua grade interna.
Como resultado, a luz que passa pelo filtro está polarizada em uma única direção, ou seja, vibra apenas em um plano específico. Isso é particularmente útil para reduzir o brilho refletido em superfícies como água e vidro, ou para melhorar o contraste e a visibilidade em diversas aplicações ópticas. Uma analogia interessante a esses filtros é imaginar o filtro como uma grade. A imagem deixa isso muito claro. Uma luz não polarizada passando por um polarizador vertical deixa passar somente a luz que oscila na vertical. Ao encontrar um polarizador horizontal, a resultante é zero, ou seja, não vai passar a luz quando você tem dois polarizadores que estão 90 graus um em relação ao outro. Continuando as formas de polarização, iremos falar agora sobre a polarização por reflexão, que ocorre quando a luz não polarizada incide uma superfície que separa dois meios. Dependendo do ângulo de incidência e das propriedades da superfície, uma parte da luz refletida fica polarizada. A figura a seguir representa um feixe de luz não polarizado incidindo em uma superfície. As componentes do campo elétrico da luz, paralelas à superfície, são representadas por pontos, enquanto as componentes que oscilam no plano da imagem são indicadas por setas. Devemos notar que o raio refletido é polarizado. Isso acontece pois a parcela que faz os elétrons do ponto de incidência oscilarem na direção vertical é paralela à direção de propagação do raio refletido. A polarização por reflexão será máxima em um ângulo de incidência chamado ângulo de Brewster. Esse é o ângulo no qual a luz refletida faz 90 graus com a luz refratada, e é dado pela equação θb, que é igual ao arco tangente de N2 dividido por N1, onde θb é o ângulo de Brewster, N1 é o índice de refração do meio de onde a luz vem, e N2 é o índice de refração do meio refletor. Esse resultado foi descoberto por David Brewster em 1865. Vale ressaltar que no ângulo de Brewster, a luz refletida é 100% polarizada paralelamente à superfície. Algumas aplicações práticas podemos citar o óculos de sol polarizado, que utiliza o princípio de polarização por reflexão para reduzir o brilho, bloqueando a luz que é refletida de superfícies horizontais, como estradas ou corpos d'água, melhorando assim o conforto visual. Agora vamos falar um pouco sobre a birrefringência. Primeiramente, é importante falar o que é um material birrefringente. É um tipo de material óptico que apresenta anisotropia em suas propriedades de refração, o que significa que ele tem diferentes índices de refração dependendo da direção de propagação da luz e da polarização dessa luz. Isso faz com que um feixe de luz que passa por um material birrefringente se divida em dois raios distintos, cada um com sua própria velocidade e direção. A polarização por birrefringência ocorre quando a luz passa através de material birrefringente, e como dito, ao passar através desse material, é dividida em dois raios polarizados. Isso pode ser notado pela variação das cores da luz no material, e o grupo testou isso com alguns objetos. O grupo fez testes com alguns materiais, como uma colher quebrada e uma faca de materiais birrefringentes. A colher quebrada ela garante padrões específicos de luz. O grupo entende que isso tem a ver com diferentes tensões mecânicas do corpo. E também fez um teste com uma lâmina com durex. Neste caso, deixa claro que é um material birrefringente, porque ao colocar espessuras diferentes de durex, temos diferentes índices de refração no corpo, causando em cada fita uma cor diferente. Quando um feixe de luz não polarizado entra em um material birrefringente, ele se divide em dois raios de luz com polarizações ortogonais. Esses dois raios são chamados de raio ordinário e raio extraordinário. O raio ordinário segue as leis usuais da refração, que é a lei de Snell, ou seja, ele mantém uma velocidade constante dentro do material e sua direção não é afetada pela birrefringência. O raio extraordinário, por outro lado, tem uma velocidade que varia dependendo da direção de propagação em relação ao eixo óptico do material, o que faz com que ele se desvie de acordo com a birrefringência do meio. Esses dois raios são polarizados ortogonalmente um ao outro, resultando no fenômeno observado. Como os dois raios se propagam com velocidades diferentes dentro do material birrefringente, isso pode criar uma diferença de fase entre eles ao longo do percurso. E como visto anteriormente, dependendo da diferença de fase, a polarização pode ser linear, circular ou elíptica. Alguns pontos a se destacar sobre materiais birrefringentes
é que a birrefringência em certos materiais muda quando são submetidos a estresse ou deformações. Também podemos citar que materiais birrefringentes podem ser usados para modificar a polarização de um feixe de luz, e que esses materiais, quando observados sob luz polarizada, exibem padrões característicos de cores e polarizações. Para o primeiro experimento, foram utilizados filtros polarizadores, um laser de hélio-neônio e um anteparo. Na primeira etapa, colocamos apenas um polarizador, e observando o feixe do laser, nenhuma mudança foi percebida a olho nu, mesmo rotacionando o instrumento. Após, foi adicionado um segundo filtro polarizador em frente ao outro, e ajustamos a rotação de um deles até que o feixe de luz sumisse. Fizemos marcações nos suportes dos filtros para indicar a posição onde isso ocorria, de forma que quando a marca de um apontasse para cima, às 12 ou 6 horas, o outro estaria perpendicular ao anterior, posição das 3 ou 9 horas. Quando giramos um dos polarizadores até que o foco de luz atingisse seu brilho máximo, vimos que as marcas ficaram na mesma configuração, ou defasadas por 180 graus, confirmando que os filtros bloqueiam a luz quando em posições perpendiculares entre si. Quando os colocamos novamente na posição de extinção do feixe e colocamos mais um polarizador entre ambos, pode-se observar o reaparecimento do foco de luz no anteparo, com ele novamente desaparecendo caso sua configuração se igualasse com um dos outros polarizadores. Substituir o polarizador do meio por uma placa de vidro também resultou no reaparecimento do feixe de luz. Na etapa seguinte do experimento, trocamos o laser pelo farol incandescente. Colocamos os dois polarizadores da etapa anterior na posição de extinção do foco de luz e posicionamos a placa de vidro com fitas entre os mesmos. Ligando o farol e apontando os obstáculos, podemos notar que não só a luz voltou a ser projetada, como foi observado padrões de cores distintos na silhueta das fitas. Também percebemos que a mudança do ângulo entre os polarizadores resultou na mudança das cores percebidas. A introdução de outros materiais, como uma colher de plástico descartável e um filme plástico, também reproduziram os padrões. No caso dos últimos, esses padrões sugerem locais com diferentes níveis de estresse no material, como dito anteriormente, e que foi confirmado ao esticar um filme plástico entre os dois filtros, que mudou a cor da luz projetada no anteparo conforme mais estresse foi aplicado à película. No segundo experimento, foram utilizados um laser de hélio-neônio, uma placa de acrílico, um filtro polarizador e um anteparo. O laser foi projetado sobre a placa de acrílico e o feixe refletido foi direcionado para o anteparo. Em seguida, o filtro polarizador foi posicionado no caminho do feixe refletido e ajustado em rotação até que o feixe fosse extinto. Depois variou-se o ângulo de reflexão e determinou-se o ângulo em que ocorreu o máximo de extinção. Após posicionar o polarizador e girá-lo até encontrar a posição em que o feixe se extingue, podemos concluir que o feixe de luz foi polarizado ao refletir na superfície do acrílico. Utilizando um transferidor, estimamos o valor do ângulo de Brewster encontrando um valor de 47 graus. Utilizando a fórmula do ângulo de Brewster e os dados obtidos do experimento, como o ângulo de 47 graus e o índice de refração do ar, conseguimos chegar no seguinte resultado. O valor teórico do índice de refração do acrílico é de aproximadamente 1,48. Comparando os resultados, observamos uma discrepância, que pode ser atribuída a incertezas na medição do ângulo de Brewster.